O vazio do espaço se estendia além das janelas reforçadas da estação orbital Epsilon. Doutora Helena Vasquez ajustou os controles do telescópio principal, seus dedos deslizando sobre os painéis frios e iluminados por um brilho azul fraco. Era sua terceira semana sozinha ali, flutuando a 400 quilômetros acima da Terra, monitorando um setor remoto do cosmos. A missão era simples: mapear anomalias estelares em uma região conhecida como o Véu de Órion, um emaranhado de poeira e estrelas distantes. Nada de heróis ou descobertas grandiosas, apenas dados coletados em silêncio. Helena respirou devagar, o ar reciclado da estação carregando um leve cheiro de metal e ozônio. Seus olhos cansados, mas afiados, fixaram-se na tela principal. O telescópio capturava imagens de luz fraca, pontos de estrelas piscando como ecos de um universo indiferente. Ela anotou as coordenadas rotineiras: ascensão reta 5,35 im, declinação mais 5 graus. Tudo dentro do esperado. O isolamento era o preço da precisão. Sem equipe, sem distrações. Apenas ela e o infinito. A estação era um cilindro compacto projetado para uma única ocupante. 4 módulos interconectados: o de controle, o de vida, o de análise e o de armazenamento. Helena flutuava de um para o outro com empurrões suaves, o som de seus movimentos abafado pelo zumbido constante dos sistemas. Toda manhã, ela enviava relatórios para o centro de controle em Genebra. Tudo nominal, dizia sempre. A demora na comunicação era normal, sinais viajando à luz da velocidade, ecoando por minutos. Às vezes, a resposta chegava com um atraso de segundos extras, mas Helena atribuía isso às interferências solares. Naquela noite, ou o que passava por noite na ausência de sol e lua, ela iniciou uma varredura mais profunda. O telescópio girou devagar, seus espelhos ajustando-se com um clique quase inaudível. Helena observou as imagens se formarem, nebulosas como véus rasgados, estrelas solitárias queimando em tons de vermelho e azul. Então algo piscou. Não uma estrela nova, mas um ponto de luz que não se encaixava. Ela pausou a gravação, ampliando a sessão. Era fraco, quase perdido na poeira cósmica, um brilho que parecia responder. Helena franziu a testa, verificou os filtros, nenhum erro de calibração. O ponto estava lá, a 4 anos-luz de distância, no limite do que o telescópio podia resolver. Ela o marcou como anomalia 17, um rótulo genérico para irregularidades, mas algo a incomodava. O brilho não era constante, ele pulsava, como se respirasse. Ela rodou o software de análise, linhas de código correndo pela tela. Padrão não identificado, informou o sistema. Helena salvou os dados e continuou a varredura. Provavelmente uma quasar distante, ou um truque da refração estelar. Nada para se preocupar. Horas se passaram. Helena preparou sua refeição. Uma pasta reidratada de proteínas, sem sabor, mas nutritiva. Flutuando no módulo de vida, ela comeu devagar, olhando pela escotilha para a terra abaixo. O planeta girava preguiçoso, nuvens rodopiando sobre oceanos escuros. Casa, tão perto, mas inalcançável. O último contato com Genebra havia sido breve. Continue o mapeamento, relatório semanal em 48 horas. A voz do supervisor, Dr. Ruiz, ecoava metálica nos alto-falantes. Sem perguntas, sem curiosidade. Helena terminou a refeição e voltou ao controle. O ponto ainda estava lá, agora mais nítido. Ela ajustou o foco e o brilho se expandiu ligeiramente. Não uma estrela, mas algo alongado, como um fio de luz esticado no vazio. Helena sentiu um arrepio sutil, o tipo que vem do cansaço acumulado. Gravou uma sequência de imagens. O objeto não se movia com a deriva estelar esperada. Parecia estacionário, fixo em sua direção.
Ela checou as coordenadas novamente, alinhado perfeitamente com a posição da estação. Coincidência, pensou. O espaço era vasto, alinhamentos aconteciam, mas o pulsar continuou. Lento, deliberado. Uma vez a cada 47 segundos. Helena cronometrou manualmente, seu relógio de pulso marcando o ritmo. O sistema automático confirmou. Frequência irregular, mas consistente. Ela enviou uma mensagem preliminar para Genebra. Anomalia detectada em Orion. Brilho não catalogado. Solicito análise remota. A transmissão partiu com um bip suave, desaparecendo no éter. Enquanto esperava a confirmação de envio, Helena flutuou até a escotilha principal. O espaço lá fora era um abismo negro, salpicado de estrelas frias. Ela pressionou a mão contra o vidro espesso, sentindo a vibração distante dos propulsores de correção de órbita. Isolamento absoluto, sem som, sem vento, sem vida além da dela. Às vezes, nas noites longas, ela imaginava olhos invisíveis no vazio, assistindo. Bobagem, é claro. O cérebro humano odiava o silêncio demais. O bip de resposta chegou, mas atrasado. 10 minutos em vez de 7. Mensagem recebida. Análise em andamento. Mantenha vigilância. A voz de Ruiz soava estática, como se filtrada por camadas de ruído. Helena assentiu para si mesma. Tudo sob controle. Ela voltou à tela, onde o ponto pulsava novamente. Mais forte agora, ou era ilusão? Ela ampliou mais uma vez. O brilho se alongava, formando o que poderia ser uma curva sutil, como o arco de algo curvando-se para observá-la. Helena piscou, afastando o cansaço. Desligou as luzes principais do módulo, deixando apenas o brilho da tela iluminar seu rosto. O zumbido da estação preencheu o silêncio. Ela esperou. O pulsar veio. Uma pausa, outro, nada mais. Mas no fundo da mente uma dúvida se instalava. E se aquilo não fosse apenas luz? E se estivesse olhando de volta? A noite orbital avançou. Helena revisou os logs antigos, procurando padrões semelhantes. Nada. A anomalia 17 era única. Ela ajustou o telescópio para uma exposição mais longa, capturando mais dados. O objeto respondia? Não, impossível. Estrelas não respondem. Mas o pulsar acelerou ligeiramente, de 47 para 45 segundos. Ela anotou, o coração batendo um pouco mais rápido no peito confinado. De repente, um ruído baixo veio dos sensores secundários. Não um alarme, mas um clique irregular, como algo testando as frequências. Helena verificou os painéis. Comunicação interna? Não. Sensores externos detectando partículas. Ela abriu o display de radiação, níveis normais, mas o clique persistiu, ecoando no silêncio da estação. Ela flutuou até o módulo de análise, os cabelos soltos dançando na microgravidade. Ali, na tela auxiliar, uma leitura secundária piscava, um eco fraco de sinal vindo da direção da anomalia. Não era transmissão humana, muito primitivo, como um sussurro em código binário. Helena congelou. Seu reflexo no vidro escuro a encarava de volta, olhos arregalados. O clique parou. Silêncio absoluto. Ela voltou ao controle principal, o corpo tenso. O ponto na tela pulsava ainda, curvando-se um pouco mais, como se aproximasse, devagar, invisível exceto pela luz traidora. Helena engoliu em seco. A missão continuava, mas agora o vazio parecia menor, mais próximo, observando. Helena flutuava no módulo de controle, os olhos fixos na tela que capturava o pulsar da anomalia 17. O brilho curvava-se agora como um arco tênue, estendendo-se contra o fundo estrelado de Orion. Não era uma forma definida, apenas uma sugestão. Um traço de luz que se dobrava devagar, como se testasse os limites da visão humana. Ela ajustou o zoom, mas o sistema piscou uma advertência. Resolução máxima atingida. Mais perto do que isso, e a imagem se dissolvia em ruído cósmico.
O zumbido da estação era o único som, um ronco baixo que preenchia os intervalos entre os pulsos. 45 segundos. Helena cronometrou de novo, o relógio digital marcando o tempo com precisão fria. O intervalo diminuía, impossível afirmar sem mais dados. Ela iniciou uma sequência de exposições longas, deixando o telescópio absorver a luz fraca por minutos inteiros. Enquanto esperava, o clique dos sensores secundários retornou, fraco, irregular, como unhas arranhando o casco da estação de dentro para fora. Ela verificou os logs. O eco de sinal anterior havia sido arquivado como interferência, mas agora havia mais. Um padrão emergia. Bursts curtos de dados, não aleatórios, mas repetindo uma sequência simples. 0101. Helena rodou o decodificador, linhas de código deslizando pela tela auxiliar. Nada coerente. Não era linguagem humana nem conhecida. Parecia deliberado. Como se algo lá fora tentasse falar, mas em sussurros quebrados. O ar no módulo pareceu mais pesado. O reciclador de oxigênio trabalhando um pouco mais alto. Helena sentiu o suor frio na nuca, apesar da temperatura controlada. Isolamento absoluto. Sem colegas para consultar, sem vozes para ancorar a sanidade. Ela flutuou até a escotilha, pressionando o rosto contra o vidro. O vazio lá fora era um espelho negro, refletindo apenas seu próprio contorno. Estrelas distantes piscavam, indiferentes. Mas e se uma delas não fosse estrela? E se o arco de luz fosse o olho de algo maior, curvando-se para fitá-la de volta? A resposta de Genebra chegou com atraso novamente. 12 minutos desta vez. A voz de Ruiz craclou nos alto-falantes. Anomalia 17 confirmada em nossos bancos. Pode ser um artefato de lente gravitacional. Continue monitoramento. Evite especulações. A transmissão cortou abruptamente, deixando um silêncio que ecoava. Helena franziu a testa. Especulações. Ela só havia relatado fatos. Mas o tom de Ruiz soava distante, como se ele também sentisse o peso do vazio entre eles. Ela voltou à tela principal. A imagem nova se formou. O arco alongava-se um pouco mais, agora com uma protuberância sutil na extremidade, como um dedo se estendendo no escuro. Não se movia rápido, apenas uma fração de pixel por hora, mas o suficiente para notar. Helena salvou a captura e ampliou. O que era aquilo? Uma estrutura? Uma forma viva, moldada pela poeira interestelar? O pulsar sincronizava agora com o clique dos sensores. 44 segundos. Como se respondesse ao seu escrutínio. O cansaço veio em ondas, mas Helena resistiu. Preparou um café sintético, o vapor subindo em bolhas lentas na microgravidade. Bebendo devagar, ela revisou os protocolos de emergência. Nada cobria isso. Anomalias eram rotineiras, mas esta parecia consciente. Ela testou o sistema de comunicação, enviando um ping de diagnóstico para Genebra. Resposta imediata. Tudo nominal. Mas quando ela tentou uma chamada de voz, o canal ficou mudo. Estática pura, como se o sinal fosse engolido por algo no caminho. Horas se arrastaram. Helena flutuou pelo módulo de análise, os pés tocando levemente as grades para se orientar. As paredes de titânio pareciam mais próximas, o espaço confinado apertando contra sua pele. Ela parou diante de um monitor secundário que exibia leituras de partículas externas. Níveis elevados, não perigosos, mas anormais. Como se poeira fina estivesse se acumulando na órbita da estação, atraída por uma força invisível. Ela checou os sensores ópticos. Nada visível do lado de fora. Apenas o brilho distante da Terra, um azul pálido girando no abismo. O pulsar acelerou para 43 segundos. Helena sentiu o coração acompanhar o ritmo, um tamborilar sutil no peito. Ela ampliou a imagem novamente. Agora, o arco curvava-se em direção à estação. Ou era ilusão óptica? A protuberância alongava-se, formando o que poderia ser uma linha fina,
conectando-se ao vazio como um fio de teia. Algo se movia ali, devagar, deliberado. Não uma nave, não uma estrela. Algo que observava os telescópios. Talvez os usasse como olhos. Um bip baixo interrompeu seus pensamentos. Alerta de energia. Consumo ligeiramente acima do normal nos arreios solares. Helena verificou. Painéis intactos, mas a eficiência caía, como se a luz das estrelas fosse desviada, sugada para longe. Ela flutuou de volta ao controle, o corpo pesado apesar da ausência de gravidade. O clique dos sensores agora ecoava em sincronia perfeita com o pulsar. 0101. Uma mensagem? Um aviso. Helena hesitou antes de enviar o próximo relatório. Anomalia evoluindo, pulsar acelerando. Leituras de partículas anormais. Solicito evacuação opcional. As palavras pairaram na tela antes de transmitir. O bip de envio veio, mas a confirmação demorou. 15 minutos, 20, silêncio. Ela esperou, os olhos voltando para a tela. O arco se curvava mais, a protuberância estendendo-se como um braço lento, alcançando o limite da resolução. Por um instante, algo piscou dentro dela. Não luz, mas uma sombra, parcial, indefinida. Como se olhasse através do telescópio, diretamente para ela. O pânico veio quieto, um aperto no estômago. Helena desligou o monitor principal, mergulhando o módulo em penumbra. O zumbido da estação cresceu. Ou era sua imaginação? Ela flutuou até o módulo de vida, trancando a escotilha atrás de si. Ali, no escuro relativo, ela se encolheu contra a parede, ouvindo o silêncio. O pulsar ecoava em sua mente, mesmo sem a tela. 42 segundos. Algo observava. Não o espaço, não as estrelas. Eles. A resposta de Genebra finalmente chegou. Voz distorcida. Evacuação não autorizada. Continue missão. Pode ser ilusão ótica. Helena riu baixinho. Um som seco no vazio. Ilusão? O clique recomeçou, mais próximo agora, como se viesse de dentro da estação. Ela apertou os olhos, o corpo tremendo levemente. O isolamento não era mais parte do plano. Era a armadilha. E se o que via não fosse o fim da anomalia, mas o começo de algo que já estava aqui? Se você está sentindo esse arrepio no escuro do espaço, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. Agora, respire devagar. A história continua. Helena acordou de um sono agitado, o alarme de rotina piscando suave. O pulsar havia parado durante a noite, mas os logs mostravam que continuara, irregular, como se descansasse. Ela verificou os sensores. Partículas acumuladas na fuselagem externa, formando uma camada fina, quase como poeira viva. O arco na tela havia se alongado mais 1 grau, a sombra dentro dele sugerindo contornos, curvas suaves, não mecânicas, mas orgânicas. Algo que se movia com a lentidão de um predador no vácuo. A comunicação com Genebra falhou completamente agora. Tentativas de envio resultavam em eco vazio, como se o sinal fosse absorvido pela anomalia. Helena sentiu o peso da dúvida crescer. Estava sozinha de verdade? Ou algo a isolava, devagar, silenciosamente? Ela ajustou o telescópio para uma varredura ampla, mas o sistema travou por segundos, reiniciando com um gemido eletrônico. Quando voltou, o arco preenchia metade da tela, mais próximo, impossivelmente próximo. A protuberância agora era uma forma parcial, um vislumbre de silhueta contra as estrelas, curvando-se como se acenasse. O medo existencial apertou seu peito. Não era a morte que a aterrorizava, mas a incompreensão. O que era aquilo? Por que a observava? Helena flutuou imóvel, esperando o próximo pulsar. Ele veio, mais lento agora, como uma respiração profunda. E no silêncio que se seguiu, o clique dos sensores transformou-se em um sussurro baixo, preenchendo a estação como um convite.
Helena flutuava no escuro do módulo de vida, o corpo encolhido contra a parede curva. O sussurro persistia, baixo e ritmado, como um eco de respiração filtrado pelos dutos de ventilação. Não era o zumbido habitual da estação. Este era novo, orgânico, como se algo inalasse o ar reciclado ao seu redor. Ela apertou os olhos, contando os segundos até o próximo som. 1, 2, nada. Então, veio de novo, mais próximo, emanando do painel de controle próximo à escotilha. O pavor se instalou devagar, não como uma onda, mas como uma névoa que se infiltrava nos pensamentos. Helena estendeu a mão trêmula, tocando o metal frio, vibração sutil, como se a estação respondesse a algo externo, transmitindo o sussurro através de suas veias de titânio. Ela se impulsionou para o módulo de controle, os cabelos flutuando como fantasmas na microgravidade. A tela principal piscava fraca, o arco da anomalia agora dominando a visão. Uma silhueta parcial, alongada, com curvas que sugeriam um movimento interno, lento e deliberado. Ela ativou os microfones ambientais. O sussurro se materializou nos alto-falantes. Não palavras, mas um padrão de tons graves, subindo e descendo como uma melodia quebrada, sincronizado com o pulsar, que havia retomado. 41 segundos agora. Helena congelou, o reflexo na tela mostrando seu rosto pálido, olhos fundos de exaustão, isolamento absoluto, sem genebra, sem resgate. Apenas ela e isso, o que quer que fosse, compartilhando o vazio. Os sensores de partículas registravam mais acumulações. A poeira fina cobria os painéis solares, reduzindo a energia em 10%. Helena verificou os protocolos. Limpeza automática ativada, mas o sistema falhou, emitindo um bip de erro. Ela flutuou até a escotilha externa, ativando a câmera óptica. Nada visível, apenas o brilho distante da Terra, um ponto azul solitário no negro infinito. Mas o sussurro cresceu, reverberando nas paredes, como se a poeira fosse olhos minúsculos, aderindo e observando de perto. A dúvida corroía sua mente. Era real? Ou o cansaço atraía, transformando ruídos mecânicos em ameaças? Helena lembrou dos treinamentos. Pressão isolada levava a alucinações. Mas os logs não mentiam. O arco se movia, uma fração de grau por hora, curvando-se em direção à órbita da estação. A silhueta interna piscava agora, uma sombra que se contorcia devagar, como tentáculos testando o limite da luz capturada. Não agressiva, mas curiosa, observadora. Ela tentou uma transmissão de emergência novamente. Genebra, aqui Epsilon. Anomalia ativa. Sussurro detectado. Solicito extração imediata. O sinal partiu, mas o eco voltou distorcido, como se capturado e devolvido pela anomalia. Nenhum reconhecimento. Apenas estática, entrecortada por tons que ecoavam o sussurro. Helena sentiu o estômago revirar. Estava sendo imitada, algo aprendendo sua voz, suas frequências. Horas se arrastaram no ciclo orbital. Helena evitou as telas, flutuando no módulo de armazenamento, entre caixas de suprimentos seladas. O ar parecia mais denso, carregado de um cheiro sutil, não ozônio, mas algo terroso, como poeira antiga agitada. Ela comeu uma barra nutritiva devagar, mastigando sem gosto, os olhos fixos no vazio da escotilha. O espaço lá fora mudara. As estrelas pareciam mais próximas. Ou era a curva da anomalia distorcendo a percepção? Um clique interrompeu o silêncio, não dos sensores, mas da escotilha do módulo de análise. Fechada, trancada. Helena se aproximou devagar, o coração martelando. Empurrou a alavanca, aberta, mas ela jurava tê-la selado. Dentro, o monitor auxiliar exibia uma nova leitura. Temperatura externa subindo 1 grau, sem motivo aparente. Como se calor irradiasse da poeira acumulada, aquecendo o casco de dentro para fora. Ela voltou ao controle, forçando-se a encarar a tela.
A silhueta havia evoluído. Agora, múltiplas curvas se entrelaçavam, formando uma rede tênue, como veias pulsantes contra o fundo estelar. O sussurro sincronizava com elas, um tom para cada contorno, como se a anomalia cantasse para si mesma. Helena ampliou. Por um instante, a sombra central se moveu, não rápido, mas intencional, inclinando-se como se olhasse diretamente para o telescópio, para ela. O pânico psicológico veio em camadas. Primeiro, a negação, ilusão óptica, falha no software. Depois, a dúvida. E se fosse erro humano, sua falha em calibrar os instrumentos? Mas o sussurro crescia, preenchendo os dutos, ecoando em sua cabeça como um convite insistente. Ela flutuou até o painel de oxigênio, verificando os níveis, normais, mas o ar parecia vivo, carregado de partículas que dançavam invisíveis ao seu redor. Tentou desligar o telescópio, mas o sistema resistiu, reiniciando sozinho. A imagem voltou maior, a rede de curvas estendendo-se além da resolução, tocando as bordas da tela como dedos etéreos. Helena recuou, batendo contra a parede. O impacto enviou uma vibração pela estação e o sussurro parou. Silêncio absoluto. Por um momento, alívio. Então, veio de novo, mais baixo, mais íntimo, como se emanasse de dentro dela. O isolamento a consumia agora. Sem comunicação, sem âncoras. A terra girava abaixo, indiferente, um mundo de vozes e luzes que ela não alcançava mais. Helena se encolheu no assento de comando, os olhos fixos na silhueta. Ela pulsava em 40 segundos, chamando, observando não só os telescópios, mas o que eles viam, sua solidão, seus medos. Algo no vazio se aproximava, devagar, sem pressa, como se soubesse que o tempo era seu aliado. Um bip fraco soou. Energia crítica nos painéis. A poeira os cobria completamente agora, bloqueando a luz solar. A estação escurecia, luzes de emergência piscando vermelhas. Helena estendeu a mão para os controles manuais, mas hesitou. O sussurro recomeçou, guiando-a ou a distraindo. A silhueta na tela curvava-se mais, uma forma parcial emergindo, não máquina, não estrela, mas algo que ecoava a consciência, incompreensível e cada vez mais perto. Ela esperou no escuro crescente, o corpo tenso, ouvindo o convite silencioso do cosmos. O que viria a seguir não era resgate, era revelação, parcial, aterrorizante, eterna. Helena permaneceu imóvel no assento de comando, o vermelho das luzes de emergência pulsando como veias expostas nas paredes da estação. O sussurro havia se transformado em um murmúrio constante, tecendo-se pelos dutos como fios invisíveis, tocando sua pele exposta. Não era alto, apenas presente, um som que se infiltrava nos ouvidos e se instalava na mente, sugerindo formas sem contornos. Ela apertou os braços ao redor do corpo, flutuando em um casulo de escuridão parcial, o ar carregado de poeira que dançava em partículas finas, visíveis agora sob o brilho fraco dos painéis. O monitor principal piscava intermitente, alimentado por reservas de bateria que caíam devagar. A silhueta na tela havia evoluído além do reconhecimento. Não mais um arco simples, mas uma rede de curvas entrelaçadas, pulsando em uníssono com o murmúrio. Cada contorno se movia com lentidão deliberada, estendendo-se como raízes em solo cósmico, alcançando além do véu de Órion. Helena estendeu a mão para desligar o display, mas os dedos hesitaram no ar. E se desligar fosse ceder? E se aquilo já soubesse de sua fraqueza? O isolamento a pressionava como uma gravidade invisível. Sem Genebra, sem o eco distante de vozes humanas, o vazio da estação se tornava uma extensão do abismo lá fora. Ela se lembrou das simulações de treinamento. Mantenha a rotina, ignore o pânico, mas a rotina havia se dissolvido.
Os suprimentos flutuavam soltos no módulo adjacente, pacotes de comida e ferramentas girando preguiçosos, como se a microgravidade os libertasse de propósito. Helena se impulsionou devagar, tocando um deles para se ancorar. O contato enviou um tremor pelo braço, não frio, mas uma vibração sutil, sincronizada com o murmúrio. Ela flutuou de volta ao controle, os olhos atraídos pela tela, apesar de tudo. A rede de curvas se expandia, preenchendo o quadro com uma forma parcial que desafiava a lógica. Não era sólida, era um emaranhado de sombras e luzes fracas, curvando-se como se respondesse ao seu olhar. Por um instante, uma protuberância central se inclinou, lenta, quase gentil, revelando um vislumbre de interior. Não vazio, mas denso, com padrões que piscavam como sinapses distantes. Algo vivo? Consciente? Helena piscou, e a imagem se dissolveu em ruído, deixando apenas o eco do pulsar em sua mente. 39 segundos agora. Mais rápido, mais próximo. O erro humano a atormentava. Teria ela calibrado mal o telescópio desde o início, interpretado dados errados, convidando isso para dentro de sua órbita? A dúvida se enraizava, transformando cada decisão em armadilha. Ela ativou os thrusters de correção manual, um impulso fraco para alterar a trajetória da estação. O jato chiou baixo, mas os sensores registraram o oposto. A órbita se apertava, como se puxada por uma força invisível. A poeira externa engrossava, formando uma casca fina que arranhava o casco com sussurros audíveis como unhas em vidro. Helena se encolheu, o coração ecoando o ritmo acelerado. O murmúrio crescia em camadas, incorporando tons que soavam familiares, fragmentos de sua própria voz, distorcidos como gravações antigas de relatórios. Tudo nominal, sussurrava de volta, misturado ao ruído cósmico. Estava sendo observada não só pelos telescópios, mas por dentro, seus pensamentos, suas pausas, seus medos expostos no silêncio. Ela cobriu os ouvidos, mas o som persistia, vibrando nos ossos. Isolamento absoluto. O espaço profundo não era mais vazio, era um espelho de sua solidão, refletindo o que ela mais temia: ser compreendida por algo incompreensível. Horas se fundiram no ciclo orbital escuro. A energia caía para 20%, luzes piscando em intervalos irregulares. Helena evitou as escotilhas, temendo o que poderia ver ou não ver no negro lá fora. Em vez disso, ela revisou os logs finais, dedos dançando sobre teclas desgastadas. A anomalia havia se movido. De 4 anos-luz para algo dentro do sistema solar, uma aproximação impossível sem detecção prévia. A rede de curvas agora tocava as bordas da resolução. Uma manifestação visível controlada, parcial, que deixava o estômago revirado. Não atacava, observava, curvava-se como se aprendesse sua forma, adaptando-se à curvatura da estação. Um bip urgente soou, oxigênio contaminado por partículas. Helena verificou o filtro, entupido pela poeira, que se infiltrava devagar, silenciosamente. Ela ativou a purificação manual, o sistema gemendo em protesto. Enquanto esperava, o murmúrio se intensificou, preenchendo o módulo com uma presença palpável. Ela olhou para a tela uma última vez. A silhueta central emergiu mais, uma forma alongada, com contornos que sugeriam olhos. Não literais, mas focos de sombra que se fixavam, imóveis, na direção da Terra. Ou dela. O pulsar parou por um segundo eterno. Então, retomou. 37 segundos. Um convite final. O pânico existencial a consumiu. Não era a morte que a paralisava, mas a eternidade do desconhecido. Algo que havia, como ela via as estrelas, distante, mas inescapável. Helena flutuou até a escotilha principal, pressionando a palma contra o vidro. O reflexo a encarava, sobreposto ao vazio.
Lá fora, nada se movia, mas a poeira rodopiava, formando padrões tênues, como dedos traçando o casco. Ela esperou, o ar rareando, o murmúrio se tornando um canto baixo, hipnótico. De repente, a tela reviveu com um surto de energia residual. A rede de curvas se contraiu, recuando ligeiramente, não em derrota, mas em pausa. A silhueta piscou uma última vez, revelando um vislumbre de profundidade. Camadas infinitas, ecoando o vazio da estação, da mente dela. Então escureceu. Silêncio. O pulsar cessou. Helena ficou ali, ofegante no ar thinning. A anomalia havia partido, ou se fundido à poeira, a estação a ela. Os sensores piscaram normais, mas o murmúrio ecoava fraco em sua memória, um resíduo que não se dissipava. A comunicação com Genebra retornou em estática pura, sem vozes. Ela se ancorou ao assento, olhos fixos no escuro. O espaço profundo observava ainda, invisível, paciente. Algo havia apreendido seus telescópios, e agora via através deles. Para sempre, a terra girava abaixo, um azul distante, alheia. Helena esperou o próximo ciclo, o corpo leve na microgravidade. Mas o peso permanecia. O desconhecido não explicava, apenas esperava, e ela, sozinha, respondia em silêncio.